Pra gente conseguir entender o custo real do grande exército separatista, primeiro, a gente tem que entender o tamanho do problema que a gente tem aqui nas nossas mãos. No cânone atual de Star Wars, o grande exército da República, ele tinha cerca ali de 6,2 milhões de clones. A gente tira esse número daquele pedido inicial lá de 1,2 milhões de unidades que foi mencionado no ataque dos clones, e aí a gente soma mais 5 milhões que foram encomendados depois. Na série animada do The Clone Wars, o Conde Dooku, ele chega até mesmo a afirmar que o exército droid, ele superava os clones na proporção de 100 para 1. Fazendo a matemática básica aqui, significa que a gente vai ter pelo menos 620 milhões de droids no campo de batalha em Star Wars. Porém, outras fontes oficiais que a gente tem aí, e até mesmo o Universo Legends, eles dizem pra gente que no auge da guerra existiam até mesmo bilhões de droids de batalha espalhados por toda a galáxia. Como os números que a gente tem aí variam bastante entre as fontes, cara, a gente vai trabalhar aqui com a estimativa de 1 bilhão de droids ativos para fazer a nossa continha. O grosso desse exército, ele era formado pelos clássicos droids B1, aqueles mesmos lá que vivem falando Roger, Roger o tempo inteiro, positivo em português. A estratégia da Federação de Sistemas Independentes, a CSI, era muito simples, cara. Era vencer através do cansaço, através dos números. Eles sabiam muito bem que os droids não tinham a eficiência, a mira e até mesmo a inteligência de um clone orgânico, um ser vivo. Então eles compensavam por isso, inundando os campos de batalha. Segundo os livros oficiais de RPG de Star Wars, cada B1 que era fabricado pela Bactoid Combat Automata, eles custavam ali cerca de 1.800 créditos da República. Eles eram a definição da infantaria barata e descartável. Só que quando a gente multiplica isso por 1 bilhão de unidades, a conta ela já começa a chegar a um absurdo ali de 1,8 trilhões de créditos. Só que a gente sabe que um exército não sobrevive somente através da infantaria básica. Para cada 100 droids B1, é estimado que haviam pelo menos um super droid de batalha B2 no campo de batalha. Os B2 eles eram muito mais resistentes, eles tinham canhões duplos nos seus braços e eram muito mais letais. Só que essa qualidade ela cobrava um preço muito alto, cerca de 3.000 créditos por unidade. Se a gente calcular uma tropa de 10 milhões de unidades de B2, a nossa fatura já sobe mais de 30 bilhões de créditos. E agora a gente entra na artilharia pesada, que era o maior pesadelo dos Jedi. Um droid aranha anão, o Dwarf Spider Droid, custava ali aproximadamente 15.000 créditos cada. E não dá pra fazer essa lista sem nem falar dos droidecas, fabricado pela raça dos Colicoids. Esses droids com escudos defletores pessoais e blasters duplos eram o terror de qualquer tropa republicana. Cada droideca ele saía pela bagatela de 21.000 créditos. E se a gente separar um orçamento modesto para essas unidades especiais de suporte e artilharia pesada, a gente vai gastar ali facilmente mais uns 180 bilhões de créditos. E detalhe, a gente nem tá colocando nessa conta os droids táticos, que eram supercomputadores caríssimos, nem sequer os veículos blindados, como os tanques AAT e nem as naves, como os caças abutres ou as gigantescas naves de controle de droides da classe Lucrehulk. Somando só as tropas de solo que a gente calculou aqui, o valor já ultrapassa 2 trilhões de créditos da República. E aí você me pergunta, de onde que sai tanto dinheiro para bancar tudo isso? Enquanto a República precisava aprovar leis no Senado Galáctico e pegar empréstimos de bancos para pagar os clones, os separatistas, eles tinham um esquema muito diferente. Eles eram literalmente financiados pelas maiores megacorporações da galáxia, a Federação do Comércio do Nute Gunray, a União Tecnológica do Wat Tambor, o Clã Bancário Intergaláctico do Sandhill e a Guilda do Comércio. Antes mesmo das Guerras Clônicas começarem, essas empresas elas já tinham créditos corporativos privados gigantescos. Quando eles se uniram com o Conde Dooku, então, eles simplesmente juntaram seus recursos. Eles fabricavam o seu próprio exército em mundos fábrica inteiros dedicados só a isso, como o Geonosis, por exemplo, Hipori e até mesmo Mustafar. Foi a maior máquina de guerra corporativa que a galáxia de Star Wars já viu e foi bancada por magnatas que controlavam a economia e não queriam pagar impostos para Coruscant. Mas me diz aí nos comentários, cara, o que você acha desses valores? E se você gostou do vídeo, construa o seu exército, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.